Então, se você aprender cocô, que é competição e colaboração numa mesa, já era. Esse é o segredo do networking. Só que não sente na mesa antes de ter resultado. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu estou aqui com ele, professor Gilberto, para revelar para você o verdadeiro segredo da mente milionária. Gilberto, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Zanoncast. Zanon, obrigado pelo convite aí. E esse segredo é um segredo que ele é tão óbvio, só que as pessoas esquecem de aplicar o óbvio. Simplesmente por não contemplar aquilo que está na cara delas. E hoje a gente vai demonstrar de forma simples e didática qual que é esse verdadeiro segredo da mente milionária. Show de bola, Gilberto. Para quem não te conhece, fala aí pro pessoal quem é o professor Gilberto. O professor Gilberto é um professor de química, matéria que o Zanon já falou que ama de paixão, a matéria que ele mais estudava. E eu sou a quarta geração de professores da família. Eu montei minha primeira escola com 23 anos, hoje eu sou dono de uma rede de escolas e sócio aí de grandes empresários no Brasil, focados em educação. E o que eu faço hoje é montar metodologias educacionais para grandes empresas implementarem cultura nas suas empresas e para escolas, porque a gente sabe que o futuro do país vem com educação e empreendedorismo. Então, enquanto o Brasil for um país subdesenvolvido, a gente tem que focar 90% do nosso tempo em educação. É só assim que a gente vai transformar ele num país desenvolvido. E me fala uma coisa, por que você decidiu virar professor? De onde veio? Você já vem de família? Como que é? É o seguinte, eu fiz teatro na igreja, Tá. toco todos os instrumentos, que minha mãe é musicista, ela obrigou a gente a aprender tudo, né? Meu irmão é designer, meu outro irmão é arqueólogo. Meu avô é teólogo, o outro avô é filósofo. Uau. E todos eles são professores das suas áreas. Então não tinha como eu não virar professor. O teatro na igreja, unido à paixão pela sabedoria, me colocou dentro dessa profissão. Então, quando eu estou com um microfone na boca, ou quando eu estou num palco, quando eu estou ensinando alguém, parece que eu não vejo o tempo passar. E esse é o segredo, chama zona de genialidade. Zona de genialidade é quando você consegue unir aquilo que você ama com aquilo que você é bom. Quando você encontra isso, esse é o segredo da mente milionária. Show. E fala um pouquinho mais sobre como é esse trabalho que você desenvolve junto aos empresários. Sim. Existe um tipo de funil chamado de funil ampulheta. O que é um funil ampulheta? Quando você pega pipoca Yoki, que está lá no supermercado, você pega assim a embalagem dela, você vê que na parte de trás está escrito assim, ó, passo 1, abra a dobra da esquerda. Passo 2, coloque no micro-ondas. Passo 3, abra, mais cuidado com o vapor quente. Isso é uma didática. Isso é o manual de usuário do produto que tem no carro, que tem na geladeira, que tem que ter numa página de vendas, que tem que ter no onboarding de um colaborador, que tem que ter nos treinamentos mensais, nas convenções. Os empresários acham que só numa convenção uma vez por ano eles vão falar uma série de coisas, lançamento de marca, lançamento de tendência, e todo mundo vai entender. Só que as pessoas não entendem. O grande segredo de um professor que trabalha do lado de empresários é fazer com que as equipes entendam os processos, que as embalagens sejam autovendáveis e que as páginas de vendas não tenham apenas 2% de conversão. São páginas tão claras que quebram tão bem as objeções, entregam tão bem a promessa que elas têm 10%, elas têm 15% de conversão. Só que o produto que é entregue também tem que ser didático. A pessoa tem que saber usar. Seja um curso, seja um carro elétrico. É igual o banco, né? Quando você entra no seu banco, você não fez um curso de como navegar, né? Dentro do aplicativo do banco. É tão intuitivo. Sim. Que você mesmo vai apertando. Se tiver alguma dúvida, já aparece ali, ó, faça isso, isso e isso. Então é algo intuitivo. Seria mais ou menos nessa linha, algo meio que automático. Sim. O que eu aprendi com Uber e o que eu aprendi com os maiores empresários do mundo é misturar sofisticação com simplicidade.
São os 2 S's desse podcast que você vai colocar aqui nos comentários. Se você estiver assistindo isso aqui agora, você vai colocar assim, ó, SS nos comentários. Só isso, só para saber que você participou disso aqui. Quem souber misturar sofisticação com simplicidade, domina o mercado. Quer ver? Eu vou te explicar como é que monta uma página de vendas agora. Quer que eu te explique? Opa, bora lá. Vamos lá. Você conhece o Marcos Paulo, que é um amigo meu? Pois é. Conheço. É Marcos Paulo Nunes. Porque ele é primo do Ricardo Eletro, que é outro amigo meu, que é Ricardo Nunes. Então o nome dele é Marcos Paulo Nunes. Marcos Paulo Nunes. Se você inverter, vira MPN, vira NPM. Marcos Paulo Nunes, Nunes Paulo Marques. Nunes N, Paulo P. Marcos M. NPM, fala NPM. NPM. Agora fala assim, seu corpo é fruto proibido, fala. Seu corpo é fruto proibido. Agora fala RPM. RPM. Só que não é RPM, é NPM. NPM. Fala NPM. NPM. O que é NPM? Fala assim, ó, nome, promessa e mecanismo. Nome, promessa e mecanismo. Nome, promessa e mecanismo. Uma página de vendas tem que ter o nome do produto, a promessa dele e um mecanismo. Como é que ele funciona? Por que ele é melhor que o jeitão tradicional que existe? Só que o NPM, ele tem que estar montado em cima de uma porca. Você já viu porca? Você tem Porsche ou porca? Eu tenho Porsche. Porsche? Eu tenho uma porca, chama Peppa. Peppa Pig. Faz assim, ó. Faz aí. Fala assim, Peppa. Peppa. Prova social, escassez, prova e autoridade. Peppa. Prova social, escassez, prova e autoridade. É a Peppa Pig. Então, prova social é um número de pessoas que já compraram aquele produto, é o número de pessoas que estão querendo aquela vaga no hotel agora, é o número de pessoas que você já transformou na sua vida. Depois, escassez, não vai ficar gravado, é ao vivo, é só para 20 pessoas, só tem 30 unidades. O que é prova? Provas são depoimentos. O que é autoridade? Auto começa da sua história. A sua história já tem muita autoridade. Você não precisa ficar colocando carro caro, casa cara, gente famosa. A sua própria história já é muito inspiradora. Só que não adianta você abrir tanto assim a boca e não colocar um botão. Não tem como o pessoal pegar, mas enfim. Você fala na internet e esquece de colocar um quê, Zé? Fala Botão. Quem interpretou de um jeito quis interpretar. Mas é assim, seu bobo é boca e botão. Você tem que falar e depois colocar um botão para a pessoa clicar. Porque tem um monte de gente que fala até, mas não tem um botão e ninguém está ganhando dinheiro por causa disso. Perfeito. Você fala com a boca, coloca um botão e o dinheiro vai para o seu bolso. É assim que funciona. Você não ganha dinheiro com a internet porque você não tem um botão para as pessoas clicarem. Uau. Então como é que faz uma página? NPM, Peppa e botão. Fala aí, NPM. NPM, Peppa e botão. Pronto, é uma página. Top. Agora quer ficar mais didático ainda? Nunca esqueça de 5W2H. O que é 5W2H? O que é esse negócio? Como que funciona esse negócio? Quanto que custa esse negócio? É uma metodologiazinha. Depois você vai no Google e coloca assim, ó, 5W2H. É o what, who, when. Aí os Hs lá tem how e how much. Você colocou isso aí numa página, associado a esse script que eu te passei, acabou. É uma página que vende milhões todo santo dia. Ô Gilberto, existem centenas e milhares de professores no Brasil, né? Qual foi a chave que te fez sair da média como professor e acessar esse universo que você acessou hoje, se diferenciar? Tá, foi o mesmo segredo que Jeff Bezos usou. Jeff Bezos, ele vendia livro, só que ele viu que não bastava ter a instrução, ele tinha que ser dono da plataforma. Então eu comecei a criar escolas. Então eu compro o terreno, eu cresço uma escola, contrato os professores. Então eu entrego tanto a instrução, mas eu também sou dono do ecossistema e dono da plataforma. Então eu sou dono, sou empresário, não só professor. Quantas escolas você tem hoje? 6 físicas e algumas centenas com outros sócios online. Show, cara, top. São nossos amigos aí, que o pessoal deve conhecer, são grandes caras da internet, grandes mulheres que influenciam outras mulheres. E é a instrução que vai mudar o Brasil. Perfeito. A gente vai chamar de educação, porque é mais bonito.
E quando que o jogo virou na sua vida? Você falou, cara, aconteceu isso, foi game changing na sua vida. É quando eu estava dando 14 aulas por dia. Eu ganhava R$7 por aula. E eu vi que no final do mês eu não ganhava nem R$600, sabe? E minha mãe era diabética, eu precisava de remédio. E minha família não tinha dinheiro, porque todo mundo só queria ser professor. E eu aprendi com Ford que você não tem que ser só professor, você tem que ser produtor também. E quando eu peguei isso, eu comecei a produzir meus próprios cursos. Comecei a dar aulas de química dentro de salas que eu alugava, montar minhas próprias escolas. Então eu aprendi a monetizar minha paixão e não só deixar outras pessoas serem donas do meu tempo. Para quem é professor que está assistindo a gente, que quer entrar também nesse jogo, nesse mercado, qual seria um passo a passo que eles deveriam seguir? Passo 1, abre um canal no YouTube e começa a dar aula de graça. Começa a reunir ali 4 pessoas e dar palestra para elas ou dar aula de graça na internet. Aí depois disso, você vai começando a juntar algumas pessoas nessa live ou nessa aula. Você vai colocar um linkzinho de um curso. Então você vai nessas plataformas aí de fazer curso, você vai lá, grava com o seu celular, coloca lá módulo 1, módulo 2, módulo 3, até uns 5 módulos tá bom, e começa a cobrar dessas pessoas. Então você tem um produto que é gratuito, que a pessoa paga pela atenção, e depois você tem um produto que é pago, de verdade. A pessoa vai pagar R$19, R$200, R$500. Aí depois que você entra nesse jogo, Zanon, você vai aprendendo as coisas. O empreendedor é assim, ele vai aprendendo dentro da ação. Ele não faz um curso de administração, monta um business plan para depois estar preparado para montar uma empresa, não é assim. Primeiro você faz, erra, busca a instrução para corrigir o erro, aprende, executa, melhora e entra no ciclo 2 Is. Sabe o que são os 2 Is? O que é 2 Is? Interação e iteração. Você pega uma coisinha e joga para a rua, para o pessoal usar. Aí eles começam a te dar feedback. Aí você começa a iterar esse produto. Iterar é melhorar, desenvolver. Esse ciclo 2I ele é infinito para o empreendedor. Show de bola. E a gente sabe que a jornada do sucesso nem sempre são somente acertos. Quais foram os maiores erros que você já cometeu? Eu cometo erro todo santo dia. Eu tenho no meu bloco de notas do celular a biblioteca de cagadas. Gostei desse termo, hein? O que é biblioteca de cagadas? Eu faço uma coisa que não dá certo. Primeiro, eu analiso muito bem essa frase não deu certo. Porque no começo nunca dá certo nada. Então você tem que entender o seguinte, no começo vai dar errado, sempre. Então vai ficar pior antes de ficar melhor. Já viu essa frase? Já ouvi. Então no começo é sempre o vale da sombra da morte. Tudo vai dar errado. Então você tem que ir aprendendo. E às vezes não é mudar a rota, mas é aprender que vai dar errado. Porque tem gente que constrói um loteamento de barracões. A pessoa quer fazer coisa nova o tempo inteiro. Eu quero viver algo novo o tempo inteiro. Quer viver e fazer algo novo. E não constrói uma coisa sólida para virar um grande World Trade Center. Então a dica que eu te dou é: você vai colocar uma biblioteca de cagadas no seu celular. E sempre quando você fizer uma coisa que o resultado não foi tão bom, escreve lá. E todo dia, ao acordar, quando você sentar no vaso, ao invés de ir lá para o Instagram e ficar futricando na vida dos outros, você vai nessa nota, que é a biblioteca de cagadas, e você vai revisar tudo que você já fez que deu errado. Por quê? Você erra uma vez uma coisa, não tem uma chance de você errar de novo a mesma coisa? Não. Pior que tem. Não, chance tem, mas se você aprender com aquele erro, é mais difícil errar de novo, né? Quando a pessoa erra e não traz aquele sofrimento, aquela dor para a consciência, que é, por que isso aconteceu? O que eu fiz? O que eu faria de diferente? Se ela não reflete sobre isso, ela fica errando do mesmo jeito o tempo inteiro. É igual o término de namoro. Você termina uma vez, sofre até. Aí como você não gerou a consciência da reflexão, você namora de novo, termina de novo e você vai sofrer do mesmo tanto, do mesmo jeito. E você está no quarto namoro, sofrendo do mesmo jeito. Agora, quem consegue pegar o sofrimento, levar para a consciência e aprender com a situação, é a pessoa que não vai sofrer mais ali para frente. Show. Você estava falando que você tem centenas de escolas online. Como que funciona esse seu trabalho das escolas online? Tá. É assim, as pessoas elas querem terminar o ensino médio e fazer uma faculdade. Aí você vai escolher um curso, que é medicina, engenharia, nutrição. Eu fiz química na UNB. Tá, mas depois que a gente forma,
que a gente tem lá nossos 30 anos de idade, 35 anos de idade, que a gente tem uma empresa. E a gente quer crescer nossa empresa. Que curso que você vai fazer para crescer a sua empresa? Não tem como você voltar para a faculdade. Aí tem os MBAs da vida. Mas só MBA... Mas hoje em dia o Zanon pode ter o curso dele. O Pablo tem um curso dele, o Paulo Vieira, a Cris Arcangeli e vários outros. Tem curso de gestão, liderança, marketing, vendas. O empresário, ele tem uma rota de dor. Nós temos que criar uma rota de cura. Para cada dor que o empresário tem, existe uma cura que é um curso. Então esse curso ele é uma escola. Então, o Gestão 4.0, por exemplo, que eu ajudo lá o pessoal, é uma escola. Tem curso de finanças, tem curso de liderança, tem curso de gestão. O Zanon do mesmo jeito. Ele tem curso para isso, tem curso para aquilo. Eu sei porque eu já comprei curso seu. Só aproveitando esse gancho, né? Eu não sou professor, eu tenho certeza que a grande maioria que está assistindo a gente também não é. Mesmo não sendo professor, a pessoa pode criar o seu curso? E se sim, qual que é o processo para isso? Aqui no Brasil, a gente acha que professor é quem tem um diploma de licenciatura. Eu sou bacharel e licenciado em Química. E isso me dá o direito de dar aulas no ensino básico e no ensino superior. Então, posso dar o ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Agora, eu quero montar um curso. Eu vou no YouTube da vida e gravo 10 aulas seguidas e falo pro pessoal assim, curso de finanças, aula 1. Depois, curso de finanças, aula 2, aberto lá no YouTube. Isso é um curso. E se você está ensinando, você é o quê? Você é um professor. Não, eu quero chamar de comunicador. Eu quero chamar de palestrante. Eu quero chamar de mentor. Eu quero chamar... Você pode chamar do que você quiser. O que você está fazendo é ser um canal e um emissor de uma mensagem. Uma mensagem que vai instruir e vai ajudar a vida de pessoas. Então isso é professor. Professor Xavier. Ele é o cara que comanda ali os mutantes. Professor do La Casa de Papel. Foi ele que dominou tudo ali. Então sempre tem um professor à frente. Perfeito. E para quem vai começar, quais são os maiores desafios que os seus alunos, as pessoas que você faz mentora, quais são os maiores desafios? Primeiro desafio, perfeccionismo. É a pessoa achar que ela tem que ter um roteiro completo, a sumarização completa do curso, tem que saber cada detalhe do que eu vou ensinar. Geralmente não é assim que funciona. Geralmente eu pego pessoas que já têm track record, que já têm resultado, que já têm 10, 15, 20 anos de experiência. Eu falo assim, você vai pegar a sua experiência de vida e vai começar a ensinar. Mas como que eu ensino? Não tem que criar nada. Você vai pegar o microfone, colocar pessoas na sua frente e vai começar a falar. Mas e o roteiro? Não tem roteiro. O roteiro só vai vir na 4ª vez que você fizer. O roteiro vai vir na 5ª vez que você fala assim, nossa, eu acho que eu preciso organizar isso melhor. Agora, no começo não existe organização. No começo existe ação. A organização vem depois. Show de bola, show de bola. Falando de o verdadeiro segredo da mente milionária, se você pudesse assim elencar 3 fatores principais para a pessoa ter uma mente milionária, o que não pode ficar de fora? Vamos lá. Eu vou falar os 6 princípios dos grandes sábios. Que isso é o que constrói uma mente milionária. Número 1, perícia. Número 2, prudência. Número 3, paciência. O que é perícia? Você tem que ser bom em alguma coisa. Então, você quer ser bom em finanças? Pega todos os livros de finanças e estuda pra caramba isso. Você quer ser bom em networking, você quer ser bom em franquia, você quer bom em eutagogia, pedagogia, não importa. Estuda muito isso. Tem gente que não se preocupa com formação hoje em dia. Eu me preocupo com formação. E não é formação escolar só que eu estou falando. É formação de você sentar a bunda numa cadeira e estudar. Você tem que saber daquilo que você está fazendo. Segundo, prudência. Você tem que ter cuidado. Quando eu chego aqui na internet para conversar, eu tenho cuidado com o que eu vou falar. Se eu começar a falar coisas muito difíceis e complexas, para quem está começando ali, não vai entender nada. A gente vai prejudicar a pessoa. Se eu sou médico, eu tenho que ter cuidado para não deixar uma gaze no estômago da pessoa que eu fiz cirurgia. Se eu sou engenheiro, eu tenho que ter cuidado para não gerar ali uma rachadura num pilar de uma torre que tem um monte de gente vivendo. Terceiro, paciência. É respeitar o tempo das coisas. Para quem lê a Bíblia aí, sabe que Eclesiastes 3 fala assim, Zanon, que todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Você tem que saber ser uma sementinha, depois um brotinho, depois uma árvore, depois vem o fruto.
Primeiro você é um espermatozoide, bebezinho, criança, adolescente, adulto, idoso e morre. A natureza tem suas fases de desenvolvimento. Agora, outros 3 princípios para a mente milionária, anota aí o quarto. Lateralidade. O que é lateralidade? Você vai estudar muito, só que você não vai estudar uma coisa só não. Você vai estudar várias coisas. Você não vai ter preconceito com nada daqui para frente. Você quer ser um cara excelente em finanças? Dá uma estudadinha em contabilidade também. Dá uma estudadinha em marketing também. Estuda sobre psicologia também. Estuda sobre branding. Estuda sobre networking. Lateralidade. 5º princípio dos grandes sábios. Escutativa. O que é escutativa? Você está numa roda e tem um monte de gente falando um monte de coisa. Você vai notar que eu sou tipo um radarzinho. Eu fico assim, ó, pegando tudo o tempo inteiro. Eu não sou o cara que falo. Eu sou o cara que escuta o tempo inteiro. Para falar, você tem que falar assim, ó, Gilberto, fala aí. Porque senão eu sou igual o Charlie Chaplin. Eu fico caladinho e emociono. Caladinho. Só que eu não falo, eu só escuto. Esse é o primeiro P do marketing, chama pesquisa. Quais são os 8 P's do marketing? Pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, personalização, propagação, precisão. Então o primeiro P é pesquisa. Isso vem de escutar. E o último princípio dos grandes sábios, anota aí. Amor. Gilberto, o que é amor? É só o argumento de venda mais forte que existe. Tem gente que fala que o principal recurso da vida é o tempo. Só que não tem como você ter tempo sem ter vida. Então acaba que o principal recurso da vida é a vida. Só que se eu te colocar num muro de execução, você e uma pessoa desconhecida, e só tiver uma bala, eu falo assim, quem de vocês dois quer morrer? Você fala assim, a outra pessoa ali. Porque você tem sua família te esperando na sua casa, você quer voltar para eles. Agora se eu coloco você e o seu filho do lado e pergunto, quem quer morrer? Você fala assim, eu quero morrer. Por quê? Mais importante que sua vida é o amor. São as pessoas de quem você ama. Então você dá a vida pelo seu filho. E filho é filia. Filia é amar. Bom, top. Então se tiver amor naquilo que você está fazendo, você sempre vai tratar a sua empresa, seu negócio como se fosse um filho. Esse é o segredo. Top demais. Dos maiores erros que você já cometeu, quais são eles e o que você teria mudado, feito de diferente? Ó, eu não chamo nem de erro, porque como eu aprendo com erro, eu vou te contar que o maior erro que eu cometi foi não ter aprendido com esse erro. Simples assim. Então quando você não aprende com erro, isso é um grande erro. Se você aprender, chama-se repertório. Não é erro, entendeu? Show. A gente estava batendo um papo aqui antes de a gente começar o podcast e você estava falando que tem pessoas que não sabem fazer um network, né? Acha que estão fazendo um network, mas não estão fazendo um network verdadeiro. Na sua visão, o que seria um network poderoso, assim? Porque você fala que a gente pode, através do network, fazer um branding e acessar qualquer pessoa. Sim. Fala um pouquinho disso daí pra gente, porque eu acredito que você ter um network poderoso também tem a ver com uma mente milionária, né? Sim, porque sim. quanto mais próximo você está de pessoas de sucesso, mais a sua mente cresce, evolui e aprende. Sim. Falando um pouquinho de network, o que seria para você, na sua visão, um network poderoso? Tá. O que todo ser humano faz todo dia, Zanon? Ou teria que fazer? Cocô. Você faz cocô? Todo dia. Eu também faço cocô todo dia. O que é cocô? Competição e colaboração. Isso é cocô. Todo empreendedor ele tem seu tempero de competição e todo empreendedor tem seu tempero de colaboração. É por isso que a gente é empreendedor. A gente gosta de competir e ter o melhor produto e ter a melhor empresa, mas ao mesmo tempo a gente gosta de ajudar as pessoas, colaborar para a vida delas. O segredo do networking, número 1, é você ser uma pessoa de ter muito resultado já. Você tem muito resultado, você vai chegar numa mesa e você vai começar a falar um pouquinho dos seus resultados, sem querer aparecer demais. Quando você começa a falar dos seus resultados, você desperta quem está ao redor uma certa curiosidade. Lá no fundo é uma competição. A pessoa ela começa a competir com você. Mas será que ele tem um resultado melhor que o meu? É desse jeito. Só que aí você vai lá e começa a colaborar com a pessoa. Aquela pessoa que começa a ter uma invejinha, uma competição com você, você começa a colaborar com ela, ensinar o que você fez.
Do nada ela quer virar sua melhor amiga. Então, se você aprender cocô, que é competição e colaboração numa mesa, já era. Esse é o segredo do networking. Só que não sente na mesa antes de ter resultado. Não queira utilizar as pessoas para crescer. Você já tem que ser grande para conversar com gente grande. E para ser grande, primeiro você tem que ralar sozinho no Vale da Sombra da Morte. Uau. É uma vida de solidão mesmo. Ninguém vai te ajudar e ninguém tá nem aí pros seus problemas. É quando ninguém te vê, né? O que você faz no escuro que vai te trazer para a luz, né? Isso. Às vezes a pessoa olha o Zanon e fala, pô, o Zanon ano passado faturou $500 milhão, tem mais de 2.400 franquias espalhadas, mas ninguém viu os 10 anos de escuridão, costumo brincar, Gilberto. Que é quando ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você não tá ganhando dinheiro, você tá passando dificuldade e você tá ali ralando, trabalhando todo santo dia. Então, perfeita a sua colocação. Ô Gilberto, e pra gente finalizar, eu queria que você deixasse 5 dicas para quem quer entrar em ação hoje. Tá. Para você entrar em ação hoje, primeira coisa que você precisa, anota aí. Frequência certa. O que é frequência? Os 5 níveis da PNL, que são os níveis neurológicos, eles ensinam pra gente o seguinte, ó. Todo mundo que quer mudar, quer construir um novo hábito, quer conquistar um novo resultado, primeira coisa, entra numa frequência diferente. Como é que você faz isso? Mudando de ambiente, convivendo com pessoas diferentes, escutando podcasts como esse, escutando vídeos no YouTube de pessoas que você se inspira. É igual você estar numa rádio ali, Zanon, com uma música super triste, que está te deixando num estado emocional super triste também, e você não quer ficar daquele jeito. É muito simples, é só você mudar de estação de rádio. Coloca uma rádio alegre. Então, primeira coisa, busque a frequência certa. Segundo, quando você estiver nessa frequência diferente, você vai ver que você vai mudar seus comportamentos. Eu estou aqui com o Zanon, por exemplo, eu estou vendo a barba dele, o cabelo dele, a roupa dele, ele é super bem vestido. Eu já começo até a sentar melhor, uma postura melhor, assim, meu comportamento começa a mudar. Isso vai construir em mim uma nova capacidade, que é a capacidade de saber me posicionar frente a reuniões importantes. E aí, eu me posicionando bem, você vai ver que as pessoas vão começar a me elogiar, falar bem de mim, me indicar. Isso vai reforçar uma crença que eu sou bom. Só que depois que isso se repete o tempo inteiro, eu não acredito que eu sou bom. Eu sou bom. É a identidade que a gente ama. É quando você sabe quem você é de verdade numa mesa de reunião. Aqui eu estou sentado, eu sei quem eu sou. Por isso que em momento nenhum eu fico com medo. Em momento nenhum eu vou gaguejar. Em momento nenhum eu vou falar assim, ó, nossa, será que eu devo falar isso aí? O que o pessoal vai achar? Eu estou completamente aberto na minha identidade. Não só a do RG da carteira, mas a da vida também. Então anota esses 5 passos aí. Ambiência, que é a frequência, comportamento, capacidade, crença e identidade. Show de bola, cara. Agora não tem como a pessoa não agir, né? Seguir esse passo a passo aí, né? Eu sempre costumo dizer que a ação é a ponte entre o sonho e a realização. Porque eu vejo muitas pessoas sonhando, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, mas se você não entrar em ação, você nunca vai conquistar nada. Você pode ter a fé que for, você pode falar com Deus todos os dias. Por exemplo, eu não poderia ter filho, né? Naturalmente, a gente fez vários exames e tal. A gente até fez uma fertilização in vitro aqui em São Paulo com a médica mais top, não deu certo. Minha esposa estava frustrada, eu tinha uma fé muito grande em Deus, porque eu tinha no meu coração que eu teria um menino. Eu falei para minha esposa, amor, na hora certa vai vir um menino. Mas não adianta a gente só desejar, se você não for lá e agir, não vai acontecer. Então você tem que, Deus vai fazer a parte dele, mas se você não agir, as coisas não vão acontecer na sua vida. Gilberto, foi um prazer te receber aqui no Zanoncast, cara. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você tá sempre corrido. Semana passada mesmo você estava com o Ricardo Eletro o dia inteiro lá, que a gente acabou não conseguindo se encontrar. Então, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite. Valeu, brigadão a você. Um abraço a todo mundo que tá de casa aí. E assiste isso aqui pelo menos umas 5 vezes. E anota. E revisa 5 vezes suas anotações. Eu tenho certeza absoluta que se em 2 semanas você não mudar seus resultados, você pode até tirar do ar esse podcast aqui, viu? Esse aqui é um dos melhores podcasts que a internet já viu. Show de bola, valeu!